claro ali, né? Vamos orar para que Deus nos abençoe na nossa meditação esta manhã. Grandioso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos pela nossa noite de repouso, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui essa manhã para aprender mais da tua palavra. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por cada irmão que está aqui, que vai, meu Pai, compartilhar experiências, que vai colaborar de alguma forma para essa aula, meu Pai. E também, Pai, eu te peço sabedoria do Senhor para expor o que está na revista, meu Deus, esse conteúdo sobre um tema que é tão importante na vida do cristão. Por favor, Pai, nos ajuda e aceita, Pai, a nossa oração, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olhem ali atrás, lá está mais nítido. Qual parábola os irmãos acham que é aquela ali? Qual é a parábola? O que parece é a suplicação do perdão. Será? Como que é, Jéssica? Ah, então passou, você viu? É o credor incompassivo, né? É o credor incompassivo. O rei devia uma grana muito alta para o rei cobrou, ele não tinha como pagar. Aí ele vai lá, suplica o perdão, paciência que eu vou te pagar, paciência. O rei tem misericórdia dele e perdoa. Só que ele faz o mesmo com o servo dele? Nós vamos ver passo a passo então, irmãos, essa questão dessa parábola. Aí, o credor incompassivo. Vamos abrir então as nossas Bíblias no nosso texto básico, que é Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Nós faremos a leitura do versículos 21 ao 35. Eu farei a leitura dos ímpares e os irmãos dos pares. Os irmãos encontraram? Amém? Então leiamos. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, lhe apresentando o que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então Moisés, prostrando-se, desejava, Senhor, se de novo para mim, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus servos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-lhe, me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não disse: Antes foi lançado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando
não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão e as suas ofensas. Amém? Então aí nós temos a parábola do credor incompassivo. O nosso versículo-chave encontra-se em Colossenses 3,13, que diz o que lá? Vamos ler? Amém? O alvo da nossa lição. Ao estudar esta lição, você terá condições de entender o tamanho da responsabilidade que o cristão tem em relação à prática do perdão e as implicações de você negligenciá-lo, ou seja, as implicações de você não perdoar outra pessoa. Nós somos perdoados todo dia, amém ou não? Amém. E nós não vamos ceder o perdão? Irmãos, é uma prática muito difícil, não é difícil? Quando alguém te faz mal, você fala, eu quero ver o dia que você precisar. Não é? E tem gente ruim que diz, como diz minha avó, esse aí gosta de matar na unha, ele fica lá, agora você vai sofrer. Nós temos de praticar o perdão. É difícil? É difícil. Até para os cristãos é difícil. Ah, mas é fácil? Não é fácil, não. Você muitas vezes se faz, aplica o perdão porque é necessário, você sabe que é necessário. No fim da lição, eu trouxe um vídeo, acho que a maioria aqui já viu, que é muito esclarecedor e o quanto é doído você perdoar alguém que te faz um mal tão grande. No fim da lição, nós vamos passar esse vídeo aí. Os irmãos vejam também o poder da graça de Deus em transformar a vida do homem para que ele chegue naquele nível do vídeo, em perdoar. O aluno será capaz de compreender a parábola do credor incompassivo, saber quão grande é a responsabilidade de quem é perdoado todos os dias, mas não consegue transmitir o perdão ao próximo. Compadecer-se dos que estão em pecado, arrepender-se dos pecados, amar os que pecaram contra si e perdoar os que têm ofendido e confessar os pecados a quem ofendeu. Isso me fez lembrar que uma certa vez o pastor Martin Luther King, ele foi confrontado por uma pessoa que era opositora a ele e falou, olha, vá no bar tal dia que eu quero conversar, dialogar com você. Aí o pastor falou, poxa, num bar. Mesmo assim ele foi para conversar. Chegando lá, ele foi agredido por esse homem. Ele não queria conversar, ele queria bater no pastor. Aí o que ele podia fazer? Eu vou dar queixa de você. Aí toda a imprensa em cima, mas você não vai dar queixa dele? Ele falou assim, não vou dar queixa. Jesus disse para eu amar os meus inimigos. Isso aí. Vivemos num mundo de conflitos. Se fosse eu, olha, Deus me perdoe, o primeiro tapa já virava, bom. Mas às vezes é reflexo, porque é instinto de sobrevivência também. Vem um monte de gente em cima de você, você vai ficar, ai meu Deus, não, você vai querer se defender, né? Tem que vai dar outra. No momento de sobrevivência, é igual o Júnior falou, defender e tem que bater o sangue correndo, vai embora. Vivemos num mundo de conflitos. Amigos que antes andavam juntos, hoje se hostilizam como inimigos. Já ouviram isso?
Poxa, mas fulano era tão amigo de ciclano, agora veio de cara virada, né? Pessoas frequentam a mesma igreja, mas guardam mágoa no coração. Até que na nossa igreja já aconteceu muito isso, né? Espero que hoje tenha dissipado isso. Olha que desafio, irmãos. Todo dia você se relaciona com alguém, com o seu vizinho, com o seu esposo, no ambiente de trabalho, com pessoas que você percebe que querem puxar seu tapete ou querem te ver prejudicado. Como conseguir viver bem no ambiente de tanta imperfeição? Ah, mas eu sou crente, eu estou no meu ambiente de trabalho, eu sou luz do mundo. Não, mas você tem defeitos também, você é imperfeito ainda. E às vezes você fala alguma coisa que as pessoas não gostam. Então por isso nós temos de vigiar. Eles são imperfeitos de lá, nós também somos imperfeitos daqui, nós convivemos todos os dias. Como conviver bem nesse ambiente? Será que a vida tem de ser uma eterna troca de hostilidades? A gente busca que não, né? Deus que não. Vai sempre ter, porque nós não estamos no céu. Eu lembro que um irmão que era professor aqui, ele falou: rapaz, eu cheguei aqui, fiz uma brincadeira com o irmão Milton. E o irmão Milton, eu percebi que o irmão Milton não gostou. Ele foi chateado, ele foi embora para a casa dele. E eu percebi isso e eu fui na casa do irmão Milton pedir perdão. Os irmãos estavam aqui, alguns irmãos que estavam aqui vão lembrar de quem que eu estou falando. Mas acontece no nosso meio, por isso que eu estou falando, acontece. Às vezes, poxa, o irmão Wanderson me viu, nem me cumprimentou. Estou de mal do irmão Wanderson, mas às vezes eu não vi. Às vezes eu acho a mesma coisa da, poxa, a irmã Sueli. Não, na hora que ele vai me cumprimentar, eu vou virar as costas para ele. Em vez de perdoar, eu vou fazer o mesmo. Nem aí, né? Aí começa, né? Vira uma grande bola de neve isso aí. Aí a irmã tem neto que vem, é neto da irmã Sueli, não, tem que ser dessa raça, não é? Porque a palavra de Deus não obriga você a ter a convivência comigo. Eu tenho só que liberar o perdão. Se você me fez um pecado assim, tão abominável, Como o tema é polêmico, e perdeu quebrou o vínculo da confiança, eu te amo, mas eu não confio em você mais. É diferente. E principalmente pessoas que a gente perdoa e que você olha no olhar e você percebe que a maldade está ali da mesma forma. Não se regenerou, não recebeu o perdão, como uma gratidão daquela pessoa ter se humilhado até mesmo sem ter aquele pecado, entendeu? Isso que me machuca. Eu perdoo você e você ainda me teme. O olhar de humilhação que você tem, ainda assim eu não vou deixar de falar com você. Só que para a minha vida, dentro do meu conceito espiritual, não cabe a sua amizade. Eu vou amar você, é diferente. Isso é verdade. Quando a gente é machucado por alguém, tinha aquela amizade, né? Tinha aquela intimidade, cumplicidade. Mas não vai ser a mesma coisa. Quebrou, o irmão falou uma palavra, o vínculo, quebrou aquela confiança, a confiança. Então, irmãos, a gente convive todo dia. A gente convive todo dia. O irmão Júnior, eu sou padrinho de casamento dele. É uma pessoa que eu estimo muito, é meu irmão. Um dia o irmão Júnior veio virado, me deu um soco na cara, eu vou ficar chateado, eu vou ficar triste, eu vou chorar, porque a maior decepção é quando você não espera de determinada pessoa. Quando vem, eu falo, poxa, por que o Júnior fez isso? Não, os irmãos acham que vai ter aquela mesma intimidade, o apego que eu tinha com o Júnior? Eu vou perdoar o irmão Júnior, mas a amizade não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma, né? E isso é natural. Isso me machuca muito. O importante é o quê? Ceder o perdão. Porque aí você consegue cultuar Deus no mesmo ambiente
e Deus ele vai apaziguando tudo, tá? Conseguimos trabalhar juntos, normal, mas aquilo que era antes de abracinho, de hoje vamos lá tomar um suco junto, não. É difícil. O pastor, certa vez, ele contou uma história para nós de um casal. A mulher, ele adulterou com outro irmão dentro da igreja. Então, tinha um casal e tinha um outro irmão da igreja. Essa mulher adulterou com o irmão da igreja. Então, papo vai, papo vem, o pastor aconselhando, tal, ela se arrependeu, pediu perdão. O irmão perdoou o outro. No final, a mulher saiu da igreja e os dois voltaram a ser grandes amigos, irmãos em Cristo e cultuando do mesmo jeito. Pode acontecer. Mas, irmãos, eu vou confiar que ele entre na minha casa? Não dá para confiar, né? Então, é isso que eu quis dizer. Não vai ser a mesma coisa, não adianta. Por isso que, irmãos, meça muito bem as palavras com aquelas pessoas que vocês estimam muito, né? Não machuquem, sabe? Não machuquem. Tenha cuidado no falar, tenha cuidado no que falar e para quem falar. Esta parábola apresenta a causa de tantos relacionamentos adoecidos e aponta um caminho alternativo, específico à sociedade cristã, para vivermos de forma saudável em um mundo de relacionamentos entre pessoas imperfeitas. Como eu falei, nós somos imperfeitos. Eu ainda tenho meus trejeitos que eu tinha lá no mundo, às vezes, o que essa pessoa está me ligando? Não quero falar com essa pessoa. Some daqui, vai, cara. Eu pedi para você fazer uma coisa, você não fez. Eu sou imperfeito. E no dia a dia, no meu trabalho, principalmente quando eu estou em fornecedor, eu acho dessa forma às vezes. Eu falei, rapaz, eu não pedi para você fazer isso? Não. Por favor, tem que trocar ele daqui, colocar ali e ser o bonzão, ser o ruinzão. É meu trabalho. Mas às vezes ali eu sou tão assertivo que às vezes eu machuco a pessoa. Porque eu vejo que ela não tem muita instrução e ela não fez por mal, e mesmo assim eu tenho de buscar conformidade, e eu vejo que ele não está fazendo do jeito que tem que ser feito. Infelizmente eu tenho que chegar a ser assertivo, e às vezes eu machuco as pessoas, mas eu sou imperfeito também, e às vezes, irmãos, eu oro a Deus, porque tem pessoas da idade do meu pai lá, eu fico pensando, será que eu ia gostar de alguém falar assim com meu pai? É difícil. Eu imperfeito analisando o outro imperfeito. Olha que coisa difícil. Vamos lá, ponto 1. Do que se trata essa parábola? Essa parábola trata do perdão. Os relacionamentos interpessoais estão sujeitos a contendas que podem levar a ofensas graves. Levam pessoas a tropeçarem no caminho de santidade. Heidegger disse. Jesus ensina que a misericórdia de Deus é imensa, comparando nossa dívida com Ele à dívida de um servo para com seu rei. Em contraste, as dívidas entre pessoas, por mais sérias que pareçam, são pequenas diante da grande dívida espiritual que temos com Deus. Os irmãos concordam com isso? Não? É infinitamente menor o que nós devemos, o que a pessoa deve para mim, do que Deus fez por mim, me perdoando a dívida eterna que eu tinha de morrer, de ficar queimando lá no lago de fogo, não é? Uma dívida impagável. Um servo pegou muito dinheiro emprestado do rei e gastou irresponsavelmente por anos e acumulou uma dívida gigantesca. O valor citado era tão grande que equivalia a toneladas de ouro. Estudiosos dizem que essa quantidade que o servo devia para o rei era equivalente a 170 toneladas de ouro. Imagina? Muito dinheiro. Naquela época era comum que, para quitar as dívidas, a pessoa fosse vendida junto com sua família e bem. Você não pode pagar?
Pega o Tutu, pega a Isa, pega a Jéssica, vai vocês todos presos. Aliás, vocês vão ser vendidos como escravos e o dinheiro vai vir para mim. Imagina que situação. Se o Júnior chegar em casa à noite, Jéssica, eu fiz uma cagada. Eu gastei aquele dinheiro que eu peguei emprestado do rei, e o rei agora deu o decreto que deu a ordem que você vai ter que ser vendida como escrava, os nossos filhos também. Imagina que situação triste. A viúva de Sarepta? De Sarepta, ela é viúva de Sarepta. Ela ia ser, o marido dela faleceu, ela tinha um único filho e o filho dela ia ser resgatado, como essa parábola aí, para ser pago a dívida dela. E Deus se compadeceu de tal maneira que fez jorrar, transbordar na casa dela, da pobreza à riqueza do óleo, do azeite. A história diz o seguinte: ela era muito pobre e tinha só um bocado de azeite e um bocado de farinha. Só que chegou o profeta lá, morrendo de fome. Faz um bolo para mim. Ela falou o seguinte: mas eu só tenho um bocadinho para mim e para o meu filho. Aí ele falou assim, ó: faça para mim primeiro, que depois Deus vai prover o seu. Ela fez para ele, e nisso começou aquela cumbuquinha que tinha um pouquinho de farinha, subir farinha. Na cumbuquinha que tinha azeite, subir azeite. Ela foi procurando nas vizinhas mais cumbucas de vazias para colocar farinha e azeite. Então ela não devia, ela ia morrer de fome com o filho dela, né? Tá bom, mas viúva de Sarepta é essa. Vamos lá? Segundo, ele devia 170 toneladas de ouro para o rei. Ele recebe o quê? Um indulto inesperado, um perdão inesperado. O rei exige o pagamento e decide vender o servo e sua família para recuperar o dinheiro. O servo, agindo no desespero do Júnior, ele ajoelha porque ele ama a Jéssica, ele ama o Tutu, ele ama a Isa. Tá? Por favor, me perdoe. Olha, tem paciência que eu vou te pagar, tem paciência que eu vou te pagar, tem paciência que eu vou te pagar. O rei, surpreendentemente, perdoa toda a dívida. Imagina, 170 toneladas de ouro que o Macarrão curtiu lá em Dubai, ele e a Sílvia. Acabou, esbanjou, viveu igual o nosso presidente, a esposa lá, curtindo, gastando, torrando dinheiro à torta e à direita. E quando ele volta, e aí, Gilberto, vai pagar não? Não vai pagar não? Tome preso, você, Scart, Grace e suas netinhas e sua esposa. Só que o Macarrão, ele se ajoelha e implora, e o rei fala o quê? Tá bom, Gilberto, eu te perdoo toda a dívida. Não é impressionante? Isso mostra, irmãos, a grandeza da misericórdia e do perdão. Aquele versículo que eu citei lá na frente, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? E bem-aventurados também os pacificadores, né? Porque eles são chamados filhos de Deus. Isso está na Bíblia, isso é muito importante. Obrigado, irmão Milton. Terceiro, só que um ciclo foi quebrado. Iniciou-se o ciclo de perdão, só que esse ciclo foi quebrado. O servo que tinha sido perdoado de uma dívida enorme encontra outro servo que lhe devia uma quantia muito pequena. Comparado ao que ele havia recebido de perdão, essa dívida era insignificante. Imagina 170 toneladas que ele devia para o rei. Quanto que o servo devia para ele? 100 denários. Equivalem a 100 dias de trabalho. Em vez de mostrar misericórdia, fala, poxa, estou feliz, fui perdoado, o rei me perdoou. Aí ele encontra assim na esquina, e aí fulano, cadê meu dinheiro? Vai pagar não? Rapaz, por favor, aguenta mais um pouquinho. Não. Ele age de forma dura e implacável, exigindo o pagamento imediato. Você vai me pagar agora.
Não, mas eu não tenho dinheiro agora. Você vai me pagar agora. Rapaz, ele foi perdoado de 170 toneladas de ouro. E a pessoa devia 100 denários para ele. Mesmo quando o outro servo se humilha e pede paciência, ele não demonstra compaixão. Ou seja, ele não se coloca no lugar da outra pessoa para entender a situação dele. De forma implacável e estúpida, o servo lança na prisão o devedor. Só que aí não fica aí, né, irmãos? A gente acha que está fazendo tudo, só que nós temos um rei lá em cima que está olhando tudo, certo? Que é Deus. 24 horas por dia. Nós somos vigiados 24 horas por dia. O dinheiro de hoje está 102 bilhões. 102 bilhões, 170 toneladas de... Aí. 1/10 da fortuna do Elon Musk. Pensou? Não, quase 20%, né? Quase 20%. Elon Musk. Ele, o Jeff Bezos, aí, os grandes ricaços do planeta. É muito dinheiro, né? Quanto? 102 bi. Rapaz. É mesmo, né? Sobre riqueza, né? O rei Salomão, filho de Davi, ele teve muito mais, tanto é que a rainha de Sabá foi lá visitar Salomão, ficou abismado, né? Porque geralmente as pessoas, eu, por exemplo, que sou pobre, chegar num determinado lugar que só tem pessoas ricas, a gente fica até meio constrangido. Mas eles, um tendo e outro também tendo, então ficou aquela coisa, né? Mas uma das coisas que eu observei é que a rainha de Sabá viu que Salomão tinha aquela riqueza, mas o que ele tinha de sabedoria era 100 vezes mais, né? O pastor Valfrido fala 1000 vezes mais de sabedoria, né? O rei Salomão. E eu lendo a Bíblia, estou lendo ainda os livros da Bíblia, né? Estou em 2 Crônicas, capítulo 8, né? Já li de Gênesis até Crônicas. Aí vi também que o rei Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, capítulo 3, tudo é vaidade, né? Na realidade, tudo é vaidade. E o rei Salomão reinou bem, mas depois, no final, acabou se casando com a jovem que não era do povo de Deus. Então, a gente vê que foi um ótimo rei, mas depois teve uma queda, né? É verdade. O rei Salomão, ele pisou na bola, né? Mas é isso que dá, né? Começou fazendo política, tem que casar com a filha de Faraó, aí pega outras mulheres que não são do povo de Deus, e já tinha a lei, né? Você não pode pegar mulheres estrangeiras por causa dos costumes delas, que elas adoram outros deuses e tal. E isso fez que ele caísse. Então, irmãos, o servo o conservo, né, do rei, foi pedir perdão ao servo, e ele agiu de forma implacável. Não, você vai me pagar. De forma implacável e estúpida, o servo lança na prisão o devedor. 4. Uma consequência drástica. O rei descobre que o servo, mesmo tendo sido perdoado de uma dívida enorme, não perdoou a pequena dívida de seu companheiro. Isso deixa o rei muito que feliz? Irritadíssimo. Fala, mas não é possível. Tiago devia R$1.000, cara. Te perdoei. O irmão Gilberto que devia R$20. Você pôs ele na justiça por causa disso? Não é possível. Como resultado, ele muda sua decisão. Em vez de apenas vender o servo e sua família, agora ordena que o servo seja entregue aos verdugos, sofrendo tortura e prisão. Você não vai ser só preso, você vai ser torturado também. Irmão,
Irmão, sabe o que o mundo prega, né? Você não me perdoou? Quando chegar a sua vez, eu vou fazer da mesma forma. É isso, irmãos, que acontece com quem não perdoa. Somente se for ímpio. Se ele não perdoou um ímpio, ele só vai esperar a vez que você vai precisar. Ele vai deixar você padecer. Com um cristão não é assim. É assim? Não, não deve ser assim. A Bíblia fala: pagar o mal com o bem, né? Porque isso vai amontoar brasas na cabeça daquelas pessoas que te fizeram mal. Poxa, eu fiz tanto mal para ele, fiz tanto mal para a Sueli, por que ela pagou o mal que eu fiz para ela com bem? Ela é diferenciada. O que ela tem? Ela é cristã. Aí vamos buscar saber. Teve um relato no Japão, voltando, acho que da Segunda Guerra, o grande capitão de um navio, e ele foi pedido a ele para fazer um discurso lá, né? Ele voltando todo cansado, e veio na mente dele uma senhora missionária. Olha, quando eu era jovem, aqui nesse mesmo porto tinha uma missionária, falou o nome dela, e eu taquei uma pedra, ficava atacando, ficava ofendendo pedra nela, tal. E eu acertei uma pedra e feriu ela gravemente. Ela ficou internada e eu fiquei fugitivo da polícia, porque a polícia ficou sabendo. 3 dias na mata. Foi um mal que ele fez à senhora? Não foi? Ela, em vez de dar queixa, ela não deu queixa dele. Ele achou que seria preso, e as penas do Japão, principalmente naquela época, eram muito severas. Ela, com amor, ela não deu queixa dele. Aí nisso ele quis saber por que ela é desse jeito. E foi conhecer o Deus a quem ela serve, e nisso ele reconheceu Jesus como Salvador. E ele deu testemunho nesse dia para milhares de combatentes japoneses que estavam ali. Por causa dessa atitude. A irmã pagou o mal com o? Perdoou. Não perdoou? Perdoou o mal que recebeu. Não foi lá e deu queixa dele. Oi? Prestar, presta. É que não é a mesma coisa, né? É que nessa vez ele nem tinha um relacionamento. A partir dali eles se conheceram e ela o evangelizou. A irmã entendeu a situação? Então ela evangelizava e ele ateava a pedra nela. Um dia acertou e ela foi parar no hospital e ficou internada. Ele era para ser preso se ela desse queixa. O que essa irmã fez? Ela não deu queixa dele. E ele viu essa diferença na vida dela. Poxa, por que ele não deu queixa de mim? Aí, aos poucos, ele se aproximou dessa irmã e ela o evangelizou e ele aceitou Jesus como Salvador. Aí é diferente. Aí ela trouxe ele para o lado de Jesus e discipulou. Júnior? O tema é um pouco polêmico. Nesse versículo falou, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É Romanos 12, 21. No 12, 18, um pouco antes, apesar que o texto é um pouco diferente, mas fala assim: se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Esse ser aqui, ele abre uma condição, né, muito grande. Quando partir de você, né, ter paz. Como você falou o exemplo do Martin Luther King, né? Foi, né? Assim, como homem, eu acho que você, qualquer um, aceitaria um negócio desse. Alguém viesse fazer mal pra gente, tinha revidar de alguma forma. O fato de amar, né, o fato de se defender, é bem diferente, né? E isso é um tema que pode ser levado para vários. Inclusive, eu estava lendo aqui, caiu nesse versículo, eu fiquei pensando. Se possível, né, se possível, quando estiver em vós. Quando depender de você, fazer paz. Mas enquanto o outro não quer paz, como que vai ser? Você vai se defender.
Eu acho que isso dá, não é que dá salvo-conduto para fazer o que quiser, né, à torta à direita, mas isso abre para a gente um parênteses aí que, ó, eu quero paz, você não quer? Pô, se você não quer, então não vai ter paz. Acho que abre algo nesse sentido. Vamos lá. Eu sempre sou muito perseguido nessa área que o irmão falou. Não sei por quê, porque eu me esforço para ser legal com você. Só que as pessoas não são legais conosco. Eles têm nós como uma pessoa que afronta. Nós não somos daquela forma, nós estamos fingindo ser daquela forma. Então, por isso eu entendi que eu tenho que ser dessa forma até quando eu puder. Porque o mal não está em mim, está no outro. E eu tenho algumas pessoas que eu já fiz o possível para ter a amizade dessa pessoa, mesmo que não queira ele mais na minha vida. Entendeu? Eu oro a Deus para que traga essas pessoas com a vontade de querer debater o assunto, que é paz, entendeu? Que não é fácil, porque ele quer me afrontar, entendeu? Ele não compartilha da mesma luz que eu compartilho, por isso ele vem até a mim daquela forma, me afrontando, e eu tenho conseguido. Deus tem colocado na minha porta. Quando bate o meu estômago arruina, porque eu já sei que eu vou ouvir as mesmas coisas, as mesmas comparações mentirosas, que não é verdadeira, contra mim, contra você, entendeu? Eu ouço, mas no final Deus me acalenta, que Ele olha para mim, esses dias falou assim para mim, você é um homem inteligente, você é um homem sábio, e aquilo ali vai me arruinando, porque eu sou isso, Ele reconhece, Ele me maltrata, entendeu? No final eu ouço calado, porque não vai adiantar você falar para essas pessoas. A sua fala é colocar uma pessoa dessa em oração na presença de Deus, para que ele reconheça que o erro é dele, e ele não vai reconhecer porque ele é orgulhoso e soberbo. E no final a minha vontade é de abraçar, mas eu não faço o que Deus ainda me manda, que é abraçar, né? Eu olho para ele assim e falo assim: desconsidera tudo o que você falou para mim. Eu amo você em Cristo Jesus, e nada do que você venha a pensar de mim vai ser verdadeiro. Tenha um bom dia. Só não convido para entrar mais na minha casa. É difícil. Tem era colega, mas era irmão de Cristo lá onde eu... E jogando futebol no campo lá, que tinha um campão lá, ele se desentendeu com uma pessoa e ele foi sentar no banco. A outra pessoa veio e deu um tapão na cara dele. Eu falei: ixi, é agora que perdeu a santidade toda. Ele falou: olha, eu podia revidar, mas eu não vou revidar porque eu sou cristão. Ele falou isso. Imagina chegar num nível desse, irmãos. Irmãos, meu sogro tem uma casa de esquina. E é uma casa grande. E tinha um vizinho da frente que, por ele ser idoso, colocava os carros todos em cima ali da calçada. E quem que é o responsável por cuidar da integridade da calçada é o dono da casa. Então, quebrava. Aí eu falava com aquele senhor: por favor, não coloca mais o carro aqui. Eu falei: seu Roberto, esse cara vai dar problema. Aí seu Roberto, ele contratou um pedreiro que colocou ferros ali na esquina e ele foi afrontar o pedreiro. Fala: não, você não vai colocar. O pedreiro já é meio nordestino, bravão: se você tocar a mão aqui, eu vou quebrar a sua cara. Então ele deixou colocar. Só que, irmãos, depois disso, eu parava meu carro parecia arriscado. E eu sabia quem era. E eu, uma vontade de pegar ele, de bater nele. Eu falei: um dia eu vou pegar ele, eu vou bater tanto nele. E aí eu falei: meu Deus, não é para agir dessa forma. Eu conversei com o pastor Valfrito. Porque não sabe o trabalho que você teve para conseguir, né? Às vezes sabe, vai falar: não, vou prejudicar ele. Pastor Valfrito, eu estou com a vontade de pegar esse cara, de bater nele tanto. Aí o pastor Valfrito conversando comigo: Vantes, você tem que tirar isso do seu coração e tal, e Deus vai agir na vida dele e vai parar de fazer isso.
Eu bati na porta dele. Eu falei, eu sei que você está riscando meu carro. Eu falei, se fosse uns anos atrás, eu tinha matado você. Se fosse uns anos atrás, eu tinha matado você. Só que hoje eu sou cristão, eu não faço isso, mas nunca mais você vai riscar meu carro. Falei isso para ele. Nunca mais apareceu um risco, Gilberto. Nunca mais. Mas foi necessário ir lá conversar com ele. Não ficaria só na oração, Deus, faz com que ele... Não, eu converso e eu entendi que Deus ali falou na vida. Ele falou, ainda ele chegou assim, o senhor é uma pessoa muito boa, o problema é o seu sogro. Eu falei, ele também, ele é uma pessoa idosa e mora com a esposa dele. Ele só tem filha mulher. Então, por favor, deixa ele lá, deixa ele quietinho. Aí desse dia para cá, irmãos, mas eu estava planejando fazer uma... Mas você se alegrou depois? Mas depois eu fiquei feliz porque não apareceu mais isso. Não, e outra, você teve a coragem. Irmãos, Deu a oportunidade para o maldito se reverenciar. Ele reconhecer. E, irmãos, procurem pessoas sábias para vocês conversarem. Eu tive o pastor Valfrido nessa época aí. Mas se eu não fosse conversar com ele, Deus falar através dele, eu tinha feito eu estava preso hoje. Mas Deus, ele coloca pessoas para nos orientar. Bom dia, irmãos. Eu tinha uns vizinhos, irmãos, que era trabalho atrás de trabalho, só dava dor de cabeça para nós. Aí toda vez ele colocava o carro na frente da minha casa. Eu ia entrar, descia do carro, chegava lá, chamava, ele sentava no banco do carro, deixava a porta aberta, ficava mais uns 10 minutos conversando. E eu lá esperando para entrar com o carro. Aí um dia eu falei, hoje, se ele parar o carro na frente da minha casa, eu estava vindo para a escola dominical. A hora que eu voltar, eu vou arrancar as duas pernas dele, que eu vou atropelar ele. Vou bater o carro, vou. Falei, não vai dar tempo nem dele fechar a porta, vou arrancar as duas pernas. Aquele dia eu estava com, igual fala, a carne, estava com sangue nos olhos. Vim para a escola dominical, tal. Estou indo para casa, o Espírito Santo fala comigo aqui no Castelo Branco. É você maior que Deus? Aí eu falei, Senhor, cheguei lá, está o imundiçado. Fui lá chamar, ficou dentro do carro lá, e eu numa calma, assim, uma calma do mundo, sabe? Assim, nem a Silvia entrou. Quando foi na terça-feira, mudaram, que ninguém nem viu para onde foram. Nós não vimos nem fazer a mudança. Que bênção, né? Deus falou comigo, mas irmão, sem brincadeira, eu estava disposto mesmo, eu ia fazer, eu ia acelerar o carro e ia arrancar as pernas dele, porque eu não aguentava mais de tanto, e vinha olhando a Deus e pedindo, falei, não, Senhor, agora, só mudando um pouco para que os irmãos saibam, ali, ó, desculpa, Wanda, entrar lá, quando o servo foi entregue ao verdugo, irmãos, é aquele camarada que usa aquele capuz preto e que tem aquele machado que corta a cabeça. Então imagina você ser ameaçado por um camarada daquele. Vai, irmão, paga o camarada lá, que senão já sabe, ó, eu vou, ó. Isso era o trabalho do verdugo. É que às vezes a gente fala assim, verdugo, mas o que é verdugo? Sabe que foi entregue, mas aí a gente não. Só para os irmãos saberem. Obrigado, irmão Gilberto. E é isso, irmãos. E o diabo, ele é tão astuto que ele sabe a fraqueza do Júnior. E ele vai colocar pessoas que ficam ali espivinhando o Júnior para o Júnior revidar. E Gilberto a mesma coisa, eu a mesma coisa. Mas nós, irmãos, temos um escape, temos Deus, igual Gilberto. Eu não quero fazer, Senhor. Eu a mesma coisa. Minha carne já me ouviu, esse cara aí não vai passar de semana, eu vou reguintar ele. Aí eu falei com o pastor, sabe? E é isso, e o diabo, ele sabe as nossas fraquezas, ele vai colocar pessoas para tirar você do sério, tomem cuidado. Verdades extraídas desta parábola. Em Mateus 18, Jesus apresenta uma nova forma de viver em comunidade, diferente das estruturas humanas. Estrutura humana, bateu, bate de volta. Chutou, chuta de volta. Ofendeu, xingou, xinga de volta. Essa é a estrutura humana, mas Jesus, ele fala diferente. Ele diz que os humildes são considerados grandes.
O cuidado mútuo é essencial nessa comunidade, não o individualismo. Quem erra recebe disciplina, não vai ficar impune, mas sempre acompanhada de misericórdia. Nesse contexto surge a pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? A parábola é a resposta de Jesus para essa pergunta, mostrando que o perdão é fundamental na vida cristã. Naquela época, irmãos, o judeu, por tradição, ele podia perdoar o Vinícius pelo mesmo erro no dia 3 vezes no máximo. Isso era obrigação dele, era dever dele. Ele fez a mesma coisa que você, de novo, perdoa. A 3ª vez, perdoa. A 4ª vez já não podia perdoar. Aí Pedro, ele vai e aumenta mais 4. Fala, então 7, Senhor? Não, 70 vezes 7 no dia. No dia, é no dia isso aí, tá, irmãos? Quem pagou a conta? O rei. Toda a humanidade tem uma dívida enorme com Deus por causa dos pecados: orgulho, idolatria, mentira, indiferença. Essa dívida nos separa de Deus e nos torna inimigos dele. Não conseguimos pagar essa dívida com nossas próprias obras ou própria justiça. Porque eu sou bonzão, eu faço bem, eu faço doação, eu faço obras de caridade, porque tudo isso aí é insuficiente para pagar nossa dívida. Mas Deus, rico em misericórdia, não reagiu com vingança. Ele cancelou essa dívida por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Assim, fomos religados a Deus e recebemos vida nova. Amém? Amém ou não? A parábola ilustra exatamente isso. Deus nos perdoou uma dívida impagável. A gente não tinha condição. A gente estava condenado a sofrer eternidade no lago de fogo ardente. Como foi a dívida que Deus pagou por nós? Ela é gratuita e sem limites. É gratuita e sem limites. O que eu fiz atrás... Fala aí para o povo que está em casa ouvir, irmã Silvia. Aqui está escrito assim, né? A disposição que nós temos de perdoar deve ser como a graça perdoadora de Deus, gratuita e sem limites. Quem não perdoa dessa maneira não pode experimentar o perdão de Deus. Para mim é isso. Eu acho que nem o Júnior falou, né? Se já pensou se Deus falasse para nós, e aí, se... Ele não, acho que Deus não tinha isso para ele. Então, a gente deve manter isso, né? Mas como ser humano a gente não consegue. O ser humano Aquilo que nós retemos, Deus não pode perdoar, porque o que nós retemos, Deus não pode perdoar. Não é que Ele não tem o poder de perdoar, é porque nós retemos para nós. Nós não liberamos o perdão. Quando nós não liberamos todo aquele peso do outro, nós pegamos também para nós, porque o outro está disposto a ser perdoado, mas nós não liberamos o perdão. Então Deus não pode perdoar aquilo que nós não perdoamos. Isso é uma das coisas que Deus não pode fazer por nós. o perdão quem tem que liberar é você. Eu vi aí, eu acho que os irmãos já ouviram falar, se você não libera o perdão, é como se fosse tomar uma gota de veneno por dia. Você está morrendo, vai ficar com aquela mágoa dentro de você. Libera. E se você morrer hoje? Deixa aí, sabe? Você vai ficar, aquela pessoa de novo. Um veneninho, um gotinho de veneno. Será que você nunca errou? É isso aí. Por isso que eu falei, pessoas imperfeitas, nós somos imperfeitos. Vamos lá. Parábolas para hoje. Essa verdade é bem conhecida. A questão é, o que fazemos com tanto perdão recebido do Pai? Eu recebi tanto perdão do nosso Pai Celestial, o que eu posso fazer? Perdoar. Eu devo perdoar. Um dia eu fui... Ser cristão não é fácil, não. É estreito.
2. 70 vezes 7, a matemática do perdão. Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar seu irmão. A tradição judaica dizia que era suficiente perdoar 3 vezes. Pedro sugeriu 7 vezes. Jesus respondeu 70 vezes 7, mostrando que o perdão não tem limite. Mesmo que alguém repetisse a mesma ofensa muitas vezes, o perdão deveria ser oferecido sempre. O perdão não depende de condições e pré-requisitos. É uma marca do verdadeiro cristão. A natureza humana tende à vingança, mas quem crê em Cristo deve perdoar. O servo da parábola foi incoerente, recebeu perdão de uma dívida enorme, mas não perdoou uma dívida pequena. Muitas vezes nós também somos rigorosos com os outros e tolerantes conosco mesmo. Eu fui ofendido certa vez com um membro da minha família. Isso me magoou. Aí sentamos na mesa assim, eu acredito que minha esposa esperava que eu ia tomar uma decisão drástica e eu ia ou partir para a violência ou para fora de casa. Aí eu falei para eles assim como Deus me perdoou, eu estou perdoando vocês dois. Só espero que não volte a acontecer. Mas doeu, foi uma punhalada pelas costas. Mas graças a Deus hoje está sanado. Porque, irmãos, família é a pessoa que você ama. Você falar, não vou perdoar, imagina. Né? E só quem te machuca e convive quem te ama. Você não vai ser machucado por quem não te ama. E como que eu falei, né? Dói mais, porque é da onde você menos espera. Fala, poxa, fulano, você fez isso comigo. Os irmãos, é verdade. Ele esperava que ia acontecer aquilo lá. Salvar o povo, né? Eu duvido que essa causa da sua parentela, se houve consciência, se os mesmos viver como viviam antes. Não. Viver de outra forma. Tem que existir essas coisas. Mas por respeito eu entendi que os vieram falar comigo. Mas falei, caramba, se eu não tivesse descoberto, eles viriam falar comigo? Mas porque foi inevitável, aconteceu, todos ficaram sabendo. Aí falaram, o senhor já sabe e tal. Falei, sei, mas eu perdoo vocês, espero que isso não aconteça. Eu ainda falei assim, Deus me perdoou, então eu vou perdoar vocês também. Três, verdugos, companhia para quem não perdoa. Ou seja, irmão, se você não perdoar, principalmente quem está no mundo, você também não vai ser perdoado. O pessoal vai ver você sofrendo, não. Deixa aí, deixa, não fez? É isso, tá? O rei mostrou grande disposição em perdoar a dívida enorme do servo. Porém, quando esse servo não perdoou aquela pequena dívida do seu companheiro, o rei não teve mais clemência dele. A bondade do rei contrasta com a maldade do servo. O rei perdoou fraquezas, erros, ou seja, perdoou os pecados, mas ele não tolera injustiça. Deus, irmãos, é um juiz justo, ele não vai tolerar injustiça. Crueldade, ingratidão, ele não tolerou. Por isso o servo foi entregue aos verdugos, que não eram apenas guardas, como o irmão Gilberto falou, mas responsável por torturar os presos. Você vai ficar aqui, não só preso, aí coloca naquela roda lá de costas, assim, vai puxando as pernas e os braços, e chicotada, e feriu ele. Jesus conclui dizendo que o Pai Celeste também agirá assim com quem não perdoa. Isso leva a gente a uma reflexão, irmãos. O perdão divino estaria condicionado ao perdão humano? A parábola eu estou colocando aos irmãos a exposição da leitura da revista, tá? A parábola não trata de condenação eterna,
mas mostra que ignorar os mandamentos de Deus traz consequências severas. É o que eu falei, se você não perdoar fulano, na hora que for para ele te perdoar, ele não vai perdoar você, você vai sofrer, tá? Principalmente gente do mundo. Eu sempre preguei para minha mãe. Como ela era muito idosa e a cabeça muito fechada, essa última vez que eu fui vê-la, né, que ela já estava muito debilitada, eu falei para ela. Ela falou assim: olha, meu amor, ela me chama meu amor. Olha, meu amor, a mamãe que sabe o que passou. Eu falei: mas há 60 anos ainda te comove desta forma? Jesus já te perdoou, Jesus já perdoou esta pessoa, mamãe. A senhora sabe que a palavra de Deus fala que se a senhora não perdoar, a senhora não terá perdão. A senhora quer sofrer eternamente? Deus é que sabe. Eu falei: não, Deus que sabe não, a senhora sabe que a senhora tem que tomar uma decisão. É duro eu estar falando isso para a senhora, mas se a senhora não tomar a decisão, Deus não vai ter misericórdia da senhora, porque a senhora não está tendo misericórdia da pessoa que te ofendeu e nem lembra mais disso, entendeu? E aí foi com ela, ela faleceu, mas... Se Deus quiser, ela perdoa, irmão. Às vezes fala por orgulho da boca para fora, mas especialmente se for parente, já no coração já poxamos tanto ele, perdoa. E com isso, né? Não, na carne mesmo. Ela não ficou, não dava um bife, a carne que ficou nos ossos. Entendi. É difícil. É Deus dando a oportunidade às vezes, né, para a pessoa, até mesmo no sofrimento, ver o arrego. Mas a pessoa, eu acho que, principalmente no fim da vida, eu acho que ela se apega de Deus de uma forma e pede perdão, e Deus perdoa, e a Bíblia fala que todo perdão é concedido, menos o que é contra o Espírito Santo, né? Então, contra isso, beleza, o próprio Deus falou essas palavras, né? Mas todo perdão é concedido por Deus. A essência do perdão é dar, não apenas falar, mas agir com misericórdia. Parábolas para hoje. O termo perdão é de uso frequente em nossa linguagem. Perdão, Gilberto, rapaz, esqueci, perdão. Perdão, eu não queria falar daquele jeito com você, irmã Leite, perdão. É assim, né? Mas quantos de nós já paramos para pensar em seu real significado? Já procuramos pensar no que de fato acontece quando perdoamos e quando não perdoamos? A essência de perdoar é dar. Concluindo, a comunidade cristã existe devido ao perdão. Se Deus não tivesse perdoado a gente, nem igreja teria. Que se tornou possível através do sacrifício de Jesus. Por isso, cada membro tem o dever de estar sempre consciente e nunca se cansar de perdoar ofensas pessoais. Quando alguém abandona a disposição de perdoar, enfraquece a própria essência da vida cristã e da comunidade. O perdão é central. Sem ele não há verdadeira comunhão. Conclusão. Como nós falamos, o Júnior falou, eu falei que é difícil, os irmãos falam que é difícil. O próprio C.S. Lewis reforça a dificuldade na prática. Todos dizem que perdoar é uma ideia agradável, até terem algo para perdoar. Perdoa, irmão, perdoa, mas não foi com você, né? Você não sabe o que ele fez comigo, né? É assim? É isso que o C.S. Lewis ele diz aí na citação dele. Nós vamos ver um breve vídeo de 1 minutinho. Irmãos, até que ponto você perdoaria alguém que te fez mal? Nós vamos ver aí um vídeo que ele dá um grande exemplo de perdão de um homem cristão. Acho que alguns irmãos já viram esse vídeo, nós vamos ver aí. Está muito claro ali. Se os irmãos puderem virar, acho que fica melhor, porque vai estar muito claro ali. O assassino de Green River. Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. E esse psicopata, ele matou mais de 40 mulheres. Eles prenderam o sujeito e você sabe que lá na América tem essa questão de levar a vítima para o júri popular. Júri popular, e as pessoas podem enfrentar.
Então tem vários vídeos das pessoas falando assim: você deve morrer no inferno. A mulher estava até cuspindo aqui. Eu odeio você, se eu pudesse eu picava você, te ódio, você é um monstro. E ele olhando assim com um olhar frio, e o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era o desdém. Sabe a ironia que a camarada disse? Aí chegou um senhor, suspensório assim, uma barba grande, e falou assim: o senhor tornou minha vida muito difícil, embargando a voz. Eu sou um cristão, e o senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que o Senhor fez com minha filha, eu perdoo o Senhor. Sinta-se perdoado. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que dão de sociopata, ele chorou. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. O assassino de Green River. Impressionante. Impressionante, né? É forte o vídeo, né, irmãos? Ele matou mais de 40 mulheres. E você até hoje enxerga seu filho como o quê? Como aquela criança que se abraçava. Imagina esse homem sequestrava, torturava, abusava, matava. Aquele senhor devia estar ali destruído por dentro. E ele falou aquelas palavras ali. Ele talvez, até como diz a palavra, talvez em muitos momentos, ele até estava por dentro irado. Ele só não pecou. Porque existe, a palavra de Deus tem essa contradição, né? Irais, mas não pecais. Irmãos, vamos orar então? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Pai, por essa lição que o Senhor nos proporcionou. Meu Deus, cada um aqui sabe, meu Pai, o quanto é difícil colocar em prática, meu Pai, esse mandamento do Senhor. E, meu Pai, quando for necessário, nós pedimos que o Seu Espírito Santo, meu Deus, nos fortaleça, assim como foi com esse Senhor. Nos fortaleça para que nós possamos fazer o que é correto diante do Senhor, para que nós demos um bom testemunho, meu Pai, de ser filhos do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por esses ensinamentos. Perdoa, Pai, nossas imperfeições. Muitas vezes nós somos muito duros com quem fala conosco, mas nós nos esquecemos de tantas vezes a gente temos pecado e ofendido a Sua santidade. Nós temos ofendido um irmão. E, meu Deus, coloca, meu Pai, também maturidade nos corações, para que coisas que aconteceram no passado sejam totalmente apaziguadas pelo Senhor, eles entendam isso, que não fiquem trazendo à tona, meu Pai, que eles saibam que o Senhor tudo está patente aos seus olhos, que eles entendam que fazendo isso, meu Deus, o Senhor está vendo. Meu Deus, nos dá um ótimo resto de domingo na Sua presença e abençoa cada pessoa que está aqui. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.